Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Thaís aqui do canal Thaís Plus Cota e hoje nós vamos continuar então as nossas audioleituras para os nossos estudos e para o nosso futuro. Se você não é inscrito nesse canal, gente, peço de coração, se inscreva, deixe seus comentários, deixe seu like para que um dia aí o nosso canal seja monetizado, porque vai me ajudar muito mesmo, né, pessoal? Qual que é o nosso texto de hoje então, Thaís? O texto é Barbárie e Neoconservadorismo. Os desafios do projeto ético-político. É um texto de 2011 que foi escrito pela Barroco. Beleza? Direto ao assunto, boa leitura para todos nós. Barbárie e neoconservadorismo. Os desafios do projeto ético-político. Maria Lúcia S. Barroco, 2011. Resumo. Esse artigo ele foi desenvolvido a partir de palestras realizadas no seminário 30 anos do Congresso da Virada, em São Paulo, em 2009, analisando os desafios do projeto ético-político na atual conjuntura. Assinala as principais determinações da sociabilidade contemporânea para evidenciar o ethos, dominante no cenário do neoliberalismo pós-moderno, e as formas de ser que favorecem o neoconservadorismo e criam obstáculos à viabilização dos valores e pressupostos do Código de Ética Profissional. Palavras-chave: ética, ethos, projeto ético-político, neoconservadorismo, neoliberalismo pós-moderno. Página 206. Esse artigo ele visa uma reflexão sobre os desafios do projeto ético-político na atual conjuntura, sobre a perspectiva da ética. Isso requer uma breve análise de sociabilidade contemporânea, visando assinalar algumas determinações que incidem sobre a vida cotidiana, criando necessidades e motivando respostas de caráter moral e político. As transformações operadas no capitalismo mundial pela ofensiva do capital, a partir da década de 1970, de acordo com Neto Braz, 2006, resultaram no agravamento da desigualdade estrutural e na degradação da vida humana e da natureza, aprofundando a exploração do trabalho, o desemprego estrutural e conjuntural, instituindo novas formas de trabalho precário e destruindo direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores. Entre outros, esse processo intervém na vida dos indivíduos, criando demandas e respostas à insegurança vivenciada, objetiva e subjetivamente na vida cotidiana. As formas de, entre aspas, reprodução social imprimem uma dinâmica ao conjunto das relações sociais. Em sua forma contemporânea, a sociedade capitalista caracteriza-se pela fragmentação de todas as esferas da vida social, desde a produção com a dispersão espacial e temporal do trabalho, até a destruição dos referenciais que balizavam a identidade de classe e as formas de luta de classes. A sociedade aparece como uma rede móvel, instável, efêmera de organizações particulares definidas por organizações particulares e programas particulares competindo entre si. Chauí, 2006, página 324. A apreensão fragmentada da realidade e a percepção de que as relações sociais são efêmeras e instáveis decorrem de vivências objetivas num contexto de empobrecimento e de instabilidade e desregulamentação das relações de trabalho. A reificação que invade todas as esferas da vida social, de acordo com Neto, 1981, favorece essa apreensão, pois contribui para ocultar a essência desses processos que aparecem em sua aparência reificada, como se fossem fenômenos naturais e absolutos. Além do mais, a ideologia dominante sedimentada a essa naturalização em sua justificação da dinâmica capitalista. O pensamento dominante no capitalismo contemporâneo, que é a ideologia neoliberal e o seu subproduto, e a ideologia pós-moderna, ela exerce a função social de justificação das transformações operadas na vida social pela ofensiva do capital. É dessa forma que a insegurança, a instabilidade e a fragmentação elas são disseminadas como componentes ontológicos constitutivos de uma etapa histórica intransponível, que é a era pós-moderna. Chauí, 2006, Harvard, 2005. Valorizando a instabilidade e a dispersão, a ideologia neoliberal pós-moderna declara o fracasso dos projetos emancipatórios, das orientações éticas pautadas em valores universais, da razão moderna, da ideia do progresso histórico e de totalidade. O estímulo à vivência fragmentada centrada no presente, que é resumida aqui e o agora, sem o passado e sem futuro, ao individualismo exacerbado e num contexto penetrado pela violência, dá origem a novas formas de comportamento que, segundo Chauí 2006, página 324, buscam algum controle imaginário sobre o fluxo temporal.
As tentativas de capturar o passado como memória subjetiva por meio de objetos ou de memória virtual com lista de amigos pela internet, elas revelam uma característica mais marcante de sociabilidade contemporânea. A tendência ao intimismo, ao retorno às questões da vida privada que revelam que a insegurança e o medo, elas levam ao reforço de antigas instituições, sobretudo família e o clã como refúgios contra o mundo hostil, ao retorno de formas místicas e autoritárias, os fundamentalistas de religião e a adesão à imagem de autoridade política forte ou despótica. Essa maneira, ela bloqueia-se o campo da ação intersubjetiva e sociopolítica. Ela oculta a luta de classes e fecha-se ao espaço público, que se encolhe da ampliação do esforço privado e do espaço privado. Chauí, 2006, página 325. Trata-se, pois, de condições favoráveis à desqualificação da política, condições facilitadas por inúmeros fatores históricos, especialmente das determinações que incidiram sobre as possibilidades concretas de organização política das classes trabalhadoras. Não podemos ignorar esse cenário, os desdobramentos do fim das experiências do socialismo. O processo de mundialização do capital, Xnay, 1996, e a implantação das políticas neoliberais, com todas as suas consequências, implicou no empobrecimento e a desmobilização política dos trabalhadores. Contribuiu para que a crise dos partidos e das entidades de classe dos trabalhadores e com o fim das experiências socialistas, para que a apologética capitalista propagasse o seu triunfo, anunciando o fim da história. É interessante observar que esse contexto favoreceu a reorganização dos movimentos de direita, especialmente na Europa. Outro dado relevante é que o que aponta a origem de classe dos movimentos de direita e a sua vinculação com o processo de mundialização do capital. No contexto do neoliberalismo, estudos têm mostrado, de acordo com Carneiro, 2004, que movimentos neonazistas vinculados a partidos de extrema-direita, como os skinheads, surgiram nos anos de 1970, com forte determinação do desemprego estrutural e da precarização das condições de vida das classes trabalhadoras. Seus integrantes são jovens, filhos de operários, trabalhadores do subúrbio e das periferias das grandes cidades e minoritariamente de classes médias empobrecidas. Segundo os dados do Serviço Secreto Alemão, de acordo com Carneiro, página 136, 2004, após a queda do Muro de Berlim em 1999, existiam cerca de 3.000 skinheads na antiga Alemanha Oriental e 1.200 na Ocidental. Ocorreram 2.500 atentados de caráter xenofóbico na Alemanha em 1992 e em 1993, 6.000, constatando-se que vários deles tiveram o apoio da população. No Brasil, tendo como alvo os negros, judeus, nordestinos, homossexuais e comunistas, os carecas da ABC e outros grupos apoiados pela TFP, Tradição, Família e Propriedade, que é um movimento católico paramilitar ultraconservador, têm a mesma origem socioeconômica. As guerras, os conflitos étnico-raciais, religiosos, assim como o fim das experiências socialistas, têm provocado êxodos por todo o mundo, revelando um fenômeno contemporâneo diretamente vinculado à barbarização da vida, a xenofobia. Formas coletivas institucionalizadas de xenofobia e de intolerância dirigidas contra imigrantes, estrangeiros, ciganos, desempregados, etc., se espraiam por todo o mundo, evidenciando a violência como elemento presente no cotidiano. Iane, 2004. A ideologia dominante ela exerce uma função ativa no enfrentamento das tensões sociais, para manter a ordem social em momentos de explicitação das contradições sociais e das lutas de classe. Numa sociedade de raízes culturais conservadoras e autoritárias como a brasileira, de acordo com Chauí 2000, a violência ela é naturalizada. Ela tende a ser despolitizada, individualizada, tratada em função de suas consequências e abstraída de suas determinações sociais. A ideologia neoliberal, vinculada pela mídia em certos meios de comunicação como rádio, a TV, a internet e revistas de grande circulação, falseia a história, naturaliza a desigualdade, moraliza a questão social, incita o apoio da população a práticas fascistas, ao uso da força, a pena de morte, o armamento, os linchamentos, a xenofobia.
O modo de ser adequado à reprodução das relações sociais burguesas na contemporaneidade ela é determinado pelas formas de sociabilidade, aqui assinaladas. No interior de uma dinâmica histórica e complexa de contraditória da luta de classes e da oposição entre os projetos sociais, entre ideias e valores, se processa em um modo de ser dominante, fortalecido pela base material de suas ideias. Quero dizer que a sociedade burguesa ela é fundada na propriedade privada dos meios de produção e que isso fornece a base material para a reprodução de um ethos fundado na posse privada de objetos. Todos os valores oriundos da sociabilidade burguesa, do ethos burguês, como o consumismo e a competição, ela se apoia, portanto, no princípio da propriedade privada, incorporado pelos indivíduos como sinônimo de felicidade, de liberdade, de realização pessoal. É claro que os valores eles são adquiridos significações de acordo com os desenvolvimentos da sociedade burguesa. Como vimos, no neoliberalismo pós-moderno, o consumismo adquire contornos exacerbados. O individualismo ele se expressa de forma privatista, voltado para o intimismo. A valorização da posse privada dos objetos no lugar das relações humanas, levada ao extremo, ela caracteriza o ethos dominante na sociedade contemporânea. Sua igreja é o shopping, o seu reino é o mundo virtual. Seus mitos são as imagens que, fetichizadas em um espaço imaginário, desmaterializam o mundo real, criando uma segunda vida, onde os desejos consumistas podem ser satisfeitos sem a presença do outro, o eterno empecilho da sua liberdade. Ídolos e mitos são reproduzidos incessantemente pelo mercado da publicidade, pela história cultural. Barbie, séries de TV, filmes, novelas, propagandas, para cada indivíduo cuja identidade social é dada pelo seu potencial de consumo. Incentiva-se o consumismo e tudo o que desvia os indivíduos da vida pública e da vida política. Questões pessoais de autoajuda, problemas íntimos, familiares, psicológicos, formas de controle das tensões sociais e de reprodução do mundo e do modo de ser, necessário à apologia do capital. Vê-se, portanto, que estamos em uma fase de uma cultura claramente conservadora. O neoconservadorismo ele busca legitimação pela repressão dos trabalhadores e pela criminalização dos movimentos sociais, da pobreza, da militarização da vida cotidiana. Essas formas de repressão implicam violência contra o outro. E todas elas são medidas moralmente em diferentes graus na medida em que se objetiva a negação do outro. Quando o outro é discriminado, lhe é negado o direito de existir como tal ou de existir com as suas diferenças. Certamente que parte da sociedade não reproduz essa ideologia e combate essas práticas. Os movimentos populares, democráticos, milhares de sujeitos políticos que no mundo inteiro se manifestam de formas variadas em oposição à desumanização, em confronto com o capital, na resistência ao avanço das políticas neoliberais. Os piqueteiros, as mães da Praça de Maio, na Argentina, os zapadistas no México, o movimento dos trabalhadores sem terra MST no Brasil, os movimentos indígenas na Bolívia e no Equador, outras centenas de movimentos populares democráticos desde 2001. E se reúnem nas edições do Fórum Social Mundial em torno de ideias que outro mundo é possível. Os partidos políticos e as entidades de classes trabalhadores no processo de luta pela hegemonia em busca de construção de novos projetos e de uma nova sociedade. O serviço social ele tem uma trajetória de engajamento nessas lutas. No entanto, não podemos ignorar que o cenário histórico tem revelado uma crise de hegemonia das esquerdas e dos projetos socialistas de modo geral. E é nesse contexto que o conservadorismo tem encontrado espaço para se reatualizar, apoiando-se em mitos, motivando atitudes autoritárias, discriminatórias e racionalistas, comportamentos de ideias valorizadas e da hierarquia, das normas institucionalizadoras e da moral tradicional, da ordem e da autoridade. Uma das expressões dessa ideologia é a reprodução do medo social. Então nós temos medo de algo real ou imaginário. Quando o objeto do medo ele é tratado moralmente, torna-se um sinônimo do mal. Ao mesmo tempo em que a moral ela serve ideologicamente para dar identidade ao objeto do medo, ela passa a justificar uma inversão da moralidade do sujeito. Na luta contra o mal, toda a moral é suspensa, tudo é válido. O mal acaba justificando o próprio mal. A morte, a tortura, a eliminação do outro.
Quando a ideologia do medo ela é internalizada na vida cotidiana, uma situação de insegurança excepcional passa a ser vivida como algo que pode vir a ocorrer a qualquer momento. Um estado de alerta típico de situações de guerra. Batista, 2003, A. e Costa, 1993. Então, após atentados de 2001, nos Estados Unidos, centenas de filmes, seriados e programas virtuais eles foram produzidos incentivando a insegurança, a ideia moral do outro, como ameaça permanente. Não é preciso dizer quem é ele. 24 Horas, um dos seriados de maior sucesso nos Estados Unidos. Passado no Brasil, deixa isso bem evidente. Na série, nenhum lugar do mundo é seguro. A qualquer momento, a vida pode se tornar um inferno pelas mãos do mal. Terroristas, criminosos, traficantes. A política da tolerância zero e do Estado policial, elas seguem essa lógica neofascista reproduzida nos Estados Unidos e na Europa. Na discriminação contra os imigrantes, a exemplo das milícias populares na Itália, na perseguição dos ciganos na França e no Brasil, na criminalização dos movimentos sociais e da pobreza, e na atual institucionalização da militarização do cotidiano pelo Estado no combate ao narcotráfico. O filme brasileiro Tropa de Elite, de 2007, que perdeu o Oscar para outro filme também violento, cujo título é bem sugestivo, Porque os fracos não têm vez, revela essa lógica. O violento treinamento físico e condicionamento psicológico exigido pelos integrantes do BOP, Batalhão de Operações Especiais, tem por finalidade sua desumanização, o que significa incorporar a ideologia da guerra permanente, permitindo a suspensão de qualquer resquício de uma moralidade humanitária. Na consciência dos agentes, guerra é guerra. Diante dessa palavra-chave, qualquer moral é suspensa. Tudo é válido. Os fins justificam os meios. Barroco, 2008. Estudos sobre violência no Rio de Janeiro, de acordo com a Batista 2003, elas apontam essa ideologia na guerra ao narcotráfico, uma herança da doutrina de segurança nacional, usada na ditadura. A ideologia da guerra contra o inimigo interno, na guerra atual, e o discurso ele é bem moral e religioso. A droga ela aparece como uma metáfora diabólica contra a civilização cristã, uma cruzada contra o mal, uma guerra santa contra o traficante herege. Repete-se a lógica do BOP. Guerra é guerra. Essas breves observações elas tiveram por finalidade apontar um cenário bem propício à objetivação das ideias e práticas neoconservadoras e individualistas que, obviamente, não se restringem às aqui apresentadas, mas elas coexistem com as formas de oposição e de resistência. A exemplo de inúmeras ações de defesa dos direitos humanos, de denúncias, resistências, de mobilizações, de lutas constitutivas do universo das forças políticas democráticas e populares e do conjunto das classes trabalhadoras brasileiras. Assim, considerando o cenário atual, pode ser facilitador da sua reatualização dos projetos conservadores na profissão, mas entendendo também que a nossa trajetória de lutas inseridas no universo de resistências da sociedade brasileira, ela permite esse enfrentamento. Então eu quero afirmar que, do ponto de vista ético-político, a busca de ruptura com o conservadorismo no serviço social, que é princípio e objetivo que norteou e ainda norteia o projeto ético-político nesses 30 anos, é nesse momento renovado, com um grande desafio, o enfrentamento das suas novas formas ético-políticas e manifestações teórico-práticas. Para finalizar, assinalo algumas questões para reflexão e debate. Em primeiro lugar, cabe refletir sobre as bases sociais do nosso projeto ético-político, sabendo que o seu surgimento foi determinado fundamentalmente em funções de certos sujeitos e condições históricas. O protagonismo da profissão em seus setores progressistas, contando com um processo de reorganização das classes trabalhadoras e dos movimentos democráticos populares no contexto de redemocratização da sociedade brasileira nos anos de 1980. Sendo assim, a nossa força política está articulada, ainda não seja de forma mecânica, ao avanço dessa base social que tem como protagonistas os sujeitos da nossa intervenção profissional, as classes trabalhadoras. Nesse sentido, o enfrentamento do neoconservadorismo sobre o ponto de vista profissional é de caráter político em dois aspectos articulados. Por um lado, é preciso que a nossa organização política esteja fortalecida e renovada com novos quadros, supondo o trabalho de base junto à categoria, com as entidades de representação, as unidades de ensino, os profissionais e alunos.
Por outro lado, só conseguiremos consolidar politicamente o nosso projeto na direção social pretendida se tivermos uma base social de sustentação. Logo, é fundamental a articulação com os partidos, sindicatos e entidades de classe dos trabalhadores, com os movimentos populares e democráticos, com a associação e associações profissionais e entidades de defesa de direitos. E o avanço político do nosso projeto, ele está articulado ao avanço dessas forças sociais mais amplas, ao mesmo tempo que é preciso ter clareza de que a luta ela é limitada, uma vez que ela envolve a dimensão que extrapola a profissão. Outra coisa é a reatualização do conservadorismo, que é favorecida pela precarização das condições de trabalho e da formação de profissionais, pela falta de preparo técnico e teórico, pela fragilização de uma consciência crítica e política, o que pode motivar a busca de respostas pragmáticas e irracionalistas, a incorporação de técnicas aparentemente úteis em um contexto fragmentário e imediatista. A categoria ela não está imune aos processos de alienação. A influência do medo social, a violência em suas formas subjetivas e objetivas. Então, isso coloca em um imenso desafio ao projeto ético-político, na medida em que a sua viabilização não depende apenas da intencionalidade dos profissionais, tendo em vista as suas determinações objetivas, nem se resolve individualmente. Além disso, nós não podemos ignorar que o conservadorismo tem raízes históricas na profissão. Para a parcela da categoria, trata-se de uma opção política conscientemente adotada. Nesse sentido, a conjuntura pode favorecer a sua reatualização sob novas roupagens e demandas. A dimensão ética desse enfrentamento ele supõe dimensões teóricas e políticas. O conservadorismo tem as suas diversas formas de expressão. Seu conhecimento exige a pesquisa e o estudo em suas configurações na sociedade contemporânea brasileira, como o pensamento teórico e o projeto ético ideológico e em seu rebatimento particular na profissão e em sua dimensão ética-política. Então é preciso conhecer a nossa categoria, os nossos alunos e a produção e a população que atendemos para que não sejam reproduzidos mitos e idealizações. A ideologia neoconservadora ela tende-se a erradicar nas instituições sob formas de controle pautadas na controle pautadas na racionalidade tecnocrática e sistêmica, tendo por finalidade a produtividade, a competitividade e a lucratividade, onde os profissionais é requisitado para executar um trabalho repetitivo e burocrático, pragmático e heterogêneo, que não favorece atitudes críticas e posicionamento políticos. Instituições voltadas à cooperação, as instituições voltadas para a coerção, como prisões, delegacias, casas para jovens infratores, abrigos e instituições jurídicas, elas demandam ao assistente social atividades de controle e censura. Avaliações de situações que envolvem sujeitos criminalizados moralmente e julgados como irrecuperáveis pelo poder dominante. A ideologia dominante está incorporada nessas instituições de diversas formas, como mostram vários estudos, do Acaquante, 2007, da Batista, 2003, e de um outro texto também publicado por ela em 2003. O discurso dominante é o de naturalização da moralização, da criminalidade, das práticas de encaminhamento, que são bem seletivas, baseadas muitas vezes em critérios que envolvem avaliações morais, de classe e condição social. O assistente social ele precisa estar capacitado para enfrentar esse discurso, de forma que não reproduza-o, reeditando o conservadorismo profissional, a não atender às novas requisições do Estado policial, para não incorporá-las, exercendo a coerção. Esse enfrentamento ético-político, então, supõe estratégias coletivas de capacitação e organização política, de discussão nos locais de trabalho, de articulação com outras categorias, entidades e com os movimentos organizados da população usuária. Ainda, o enfrentamento teórico do neoconservadorismo ele é um empreendimento que supõe a desmistificação dos seus pressupostos e dos seus mitos irracionalistas que falseiam a história. A crítica dos valores ela é uma tarefa específica da ética em sua explicitação do significado do uso ideológico dos valores. Nos últimos 20 anos, a ética se tornou um discurso abstrato. Diferentes sujeitos falam em ética sem explicitar o seu significado, a sua direção, o projeto que defendem. Então, um código de ética é utilizado como uma senha. O projeto ético-político transformou-se em um mito, mas o código de ética tem a sua concepção que dá significado aos seus valores. Eles são abstratos.
Entretanto, quando são separados de sua concepção, tornam-se abstrações que servem para falsear a história. É também um desafio ético o incentivo à criação dos núcleos de pesquisas e de estudos voltados para a capacitação em ética e direitos humanos. Demandas dos alunos e profissionais que precisam ser atendidos de forma qualificada para identificar análises racionalistas presentes no ideário pós-moderno, que negam a universalidade dos direitos, a perspectiva de totalidade, a luta de classes, o trabalho, o marxismo, afirmando então um pluralismo apoiado no ecletismo e na relativização da verdade objetiva, passível de ser apreendida pela razão dialética. Outro desafio, gente, é desenvolver a análise histórica dos direitos humanos para que não repetirmos as visões abstratas que remetem aos postulados tradicionais do serviço social, reeditando a concepção de pessoa humana, com citações de Marx. Formas de capacitação também, gente, que têm se desenvolvido através da utilização de meios virtuais, têm contribuído para retirar do ensino a possibilidade de interativa exigida pelo conhecimento crítico. Cursos à distância, salas de discussão virtual, leituras virtuais, entre outras, são algumas das formas de reprodução do neoliberalismo contemporâneo. Um indivíduo isolado e passivo diante de uma máquina se comunicando com imagens e ideias que substituem as relações humanas por relações entre objetos e imagens fetichizadas. Além disso, a utilização institucionalizada dos meios virtuais envolve inúmeras questões éticas, como a divulgação de dados sigilosos, além de permitir a possibilidade de plágio, etc. Ainda, as instituições de ensino responsáveis pela transmissão do conhecimento tendem a se adequar à lógica do mercado, em empresas que vendem mercadorias, a força de trabalho de professores superexplorados, a desapropriados dos meios do seu trabalho, sem tempo para a pesquisa, para o estudo e para a construção do seu conhecimento como totalidade. O produto final dessa precarização em curso nas instituições mercantis é o empobrecimento material e espiritual da juventude que, uma vez profissionalizada, tem poucos recursos para realizar os seus possíveis ideais, já fragilizados pelas condições objetivas da sociabilidade burguesa. Nesse sentido, só é possível fazer essas observações críticas e pretender enfrentá-las porque já dispomos, enquanto categoria profissional, de um acúmulo teórico e político que nos capacitou a apreender a realidade além de sua aparência. Uma perspectiva de história e de totalidade, ou seja, buscando perceber a relação entre os fenômenos e suas mais íntimas e ocultas determinações. Ora, esse acúmulo foi obtido por meio de um longo e árduo processo de 30 anos, um esforço teórico e político que contou com o trabalho de assistentes sociais, mulheres e homens aqui que estão nesse encontro, que foi um encontro pessoal, entre aspas, do Congresso que deu resultado a esse artigo, e tantos outros que não estão presentes. Um processo de luta política que foi travado a duras penas durante a ditadura e depois dela por profissionais que fizeram a virada de 1979, pelos que assumiram a direção das entidades, pelos alunas que encamparam essa luta e renovaram cotidianamente. Então, se temos uma herança conservadora, temos também uma história de ruptura, um patrimônio conquistado que é o nosso, mas cujos valores, cujas referências teóricas e cuja força para a luta não foram inventadas por nós. Trata-se de uma herança que pertence à humanidade e que nós resgatamos dos movimentos revolucionários, das lutas democráticas, do marxismo, do socialismo e incorporamos ao nosso projeto. Os pilares que sustentam o nosso projeto ético-político em sua dimensão de ruptura, o marxismo, o ideário socialista da emancipação humana e o compromisso com as classes trabalhadoras e com a realização de um serviço social que atenda os seus reais interesses e necessidades. A busca de ruptura com o conservadorismo em todas as suas formas constitui o nosso mais valioso patrimônio que, espero, possamos cuidar dele com muito amor e coragem. Texto recebido em março de 2011 e aprovado em abril de 2011. Então, pessoal, a partir da página 206, a Barroco deixa, então, as referências para o texto dela, no qual eu vou deixar para vocês aqui, nesse vídeo mesmo, linkadinho o artigo para vocês poderem ler ele completamente, deixar ele bem tendo as suas próprias considerações. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e deixar aí nos comentários se tem algum texto que vocês estão estudando e que vocês gostariam de ouvir por alguma razão, trabalho e etc. Valeu, gente. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.